Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou advogada, estou começando mais um Conversa Jurídica número 31. O assunto que eu trouxe para a gente conversar essa semana é alienação parental. Você sabe o que é isso? Vamos lá então. O que é a alienação parental? É um abuso moral contra a criança e fere o direito fundamental da criança ou do adolescente de uma convivência familiar saudável. A criança ou adolescente é a maior vítima. Vamos lá então. Quem comete a alienação parental? Quem detém a guarda. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, não importa. É quem detém a guarda da criança ou do adolescente, ok? Vamos então para alguns exemplos. Primeiro exemplo, realizar campanhas de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Vamos lá. Pega e difama o pai, difama a mãe. A mãe tá lá com a guarda da criança e fala: "Ai, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai arrumou outra mulher", e fica desqualificando, difamando a imagem do pai. Isso vale também para o pai que detém a guarda da criança e difama a imagem da mãe. E por aí vai. Ah, olha lá, seu pai está se relacionando com outra pessoa, ok? Então, se ele também pode se relacionar, eu vou me relacionar. E ó, esse aqui vai ser seu novo pai. E você vai ter que aceitar, porque isso sim é um pai. O teu pai não presta, mas esse aqui, ó, que eu tô me relacionando, esse sim é o exemplo que você tem que ter, meu filho. Isso não pode. Isso é uma desqualificação do genitor. Isso é um tipo de alienação parental. Outro exemplo, dificultar o exercício da autoridade parental. Vamos lá. A criança tá lá, foi passar o final de semana na casa do pai, fez alguma coisa que não deveria, o pai pega e fala assim: "Olha, como medida corretiva, você vai ficar 3 dias sem celular. Você tem que aprender, meu filho, não é assim que funcionam as coisas." A criança no dia seguinte retorna a casa com a mãe fala: "Não, isso é regra do teu pai. Aqui em casa pode tudo, meu filho, entendeu? O teu pai é regra dele, aqui em casa não vale." Ou seja, dificulta aquele exercício de uma autoridade, de uma medida corretiva. Isso não pode, isso também é um tipo de alienação parental. Os pais têm que conversar sobre as medidas educativas e fazerem com que elas sejam tomadas na medida conjunta. Se um pai aplica uma medida, a mãe tem que fazer dar continuidade e vice-versa. Caso contrário, também é uma alienação parental, ok? Outro exemplo, dificultar o contato da criança com o genitor. Gente, isso é o que mais acontece. Por exemplo, tá lá, a criança tá lá com a mãe. Aí o final de semana sim, final de semana não, fica com o pai. Não, a mãe não deixa levar a criança. Não, esse final de semana você não vai levar. Ah, mas era o final de semana que eu teria que levar. Não, mas eu não quero. Aí chega o dia dos pais, a mãe não deixa. A criança vê o pai. Chega a saída de escola, era para o pai pegar, a mãe não deixa. Não pode ter essa dificultação na relação criança com pai, ok? Tem que ter o convívio com os dois. Nenhum dos pais ou tios, avós, quem detém a guarda, conforme eu já tinha dito, pode dificultar o convívio da criança com a outra parte, ok? Não pode acontecer, por exemplo, não permitir visitas, não permitir passeios, não deixar que o pai faça parte, pai ou mãe, né, faça parte da vida daquela criança. Outro exemplo, dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência familiar. Por exemplo, não passar informações sobre a saúde do filho, não passar como que ele está indo à escola, não passar dias que vão ter reuniões. Às vezes a professora quer falar com os pais, quer os dois pais, e a mãe não passa a informação para o pai nem fica sabendo que tinha aquela reunião, ou então a criança está tendo dificuldades na escola, a mãe não relata para o pai. Eu estou dando exemplo aqui mais de mãe, mas que nem eu já tinha dito, serve para os dois, tá? A mãe muda de endereço sem avisar, leva a criança, ou seja, dificulta totalmente o exercício
de convivência familiar. Não deixa a criança se relacionar com os parentes do pai, ou seja, uma dificultação total no crescimento da criança, com aquele convívio familiar que a criança ou adolescente deveria ter. Também é um tipo de alienação parental. Gente, isso é muito sério, porque assim, o que vai acontecer? O pai ou a mãe estão imputando falsas memórias na cabecinha daquela criança, daquele adolescente, e isso vai assombrar aquela criança ou adolescente pelo resto da vida. Isso é um abuso moral, isso é totalmente caracterizado como abuso moral. As pessoas fazem isso, pai, mãe, tio, tia, por vingança, por mágoa, fazem a criança de fantoche. E depois haja tratamento psicológico para reverter essa situação, que na maioria das vezes é irreversível. Fique muito atento com isso. Não é por causa de uma mágoa, um relacionamento que não deu certo, que você vai estragar a vida de uma criança ou adolescente pelo resto da vida com questões que podem até ser irreversíveis, ok? A criança sempre em primeiro lugar. O interesse, o melhor interesse da criança ou do adolescente vem antes da sua mágoa, da sua vingança e dos seus sentimentos, ok? Porque em primeiro lugar tá aquela criança, aquele serzinho que está sendo moldado, ok? Tudo que você fizer com a criança ou adolescente vai refletir pelo resto da vida. Então, por favor, muito cuidado. Alienação parental é uma coisa muito séria. Não faço. Tem punição, inclusive, para alienação parental. A lei prevê para quem comete alienação parental que vai desde o acompanhamento psicológico, multa e até sim a perda da guarda da criança. Se você ver, denuncie, vá atrás, não deixe, ok? Fico à disposição em caso de dúvida, fico à disposição para novas sugestões. Espero ter ajudado um pouquinho, ok? Semana que vem a gente volta com outro assunto. Gostou do canal? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Até semana que vem. Beijinho, tchau, tchau!